Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, mais de 1.400.000 trabalhadores desempregados. Este é o número que comprova o desastre das opções políticas deste governo PSD-CDS-PP. Mais fome, mais miséria, mais exploração. Este número prova de uma forma dramática que não é este, nem pode ser este, o caminho a ser seguido no nosso país. Não satisfeitos com este resultado de desastrosas opções políticas, PSD, CDS, PP alteram para pior as regras de atribuição do subsídio de desemprego. Reduzem o montante, a duração desta prestação social, cortam nos seus montantes 16% e o resultado salta à vista. Numa altura em que temos cerca de 1.500.000 trabalhadores desempregados, apenas 392.000 trabalhadores desempregados recebem subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego. Sucessivas alterações às regras de atribuição de subsídio de desemprego levadas a cabo pelo PS, pelo PSD e CDS-PP levam a que apenas 1/3 dos trabalhadores desempregados tenham proteção social. Para o PCP, esta situação é inaceitável e apenas se mantém, na nossa opinião, porque PS, PSD e CDS sabem muito bem que um trabalhador desempregado aceita qualquer emprego, quaisquer condições, qualquer salário e, portanto, está inserido numa estratégia mais global de redução dos salários e agravamento da exploração. Exatamente. Assim, estes mecanismos de proteção social com tão fraca abrangência é uma condição para agravar e aprofundar a exploração de quem trabalha e, desta forma, ajudar à concentração de cada vez mais riqueza em meia dúzia de grupos económicos. Para o PCP, como acabei de referir, esta situação é inaceitável e, por isso, propomos a melhoria das regras de atribuição, da duração e montante de subsídio de desemprego. Revogamos os cortes de 10% e 6% no subsídio de desemprego apresentados pelo PSD, CDS-PP. Majoramos o montante de atribuição caso exista mais de um desempregado no mesmo agregado familiar. Aumentamos o tempo de atribuição e criamos um subsídio social de desemprego extraordinário que garanta que nenhum trabalhador fique desprotegido. Numa altura em que vivemos a pior crise económica e social do nosso país, não podemos continuar com esta inaceitável situação. Melhorar a proteção social dos trabalhadores desempregados não é só da mais elementar justiça, como é fundamental para valorizar e respeitar quem trabalha. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, quando se discute o nível de proteção social no desemprego, quando se discute subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, há um texto legal que é fundamental todos os deputados terem em conta. É um texto legal fundamental que, naturalmente, PSD e CDS-PP fogem dele como o diabo foge da cruz. Odeiam, querem fazer tudo para que ele não seja cumprido, querem que ele se fuja do panorama político. E esse texto político chama-se Constituição da República Portuguesa, o texto que resulta da Revolução de Abril e que consagra um conjunto de direitos. E, portanto, no nível de proteção social, diz a Constituição da República Portuguesa, no artigo 59, número 1, a linha E, que todos os trabalhadores têm direito à assistência material quando involuntariamente se encontrem em situação de desemprego. Todos os trabalhadores têm direito à assistência material quando involuntariamente se encontrem no desemprego. E o que é que nós assistimos nesta plenária? PSD e CDS-PP convivem muito bem com o facto de 1.200.000 trabalhadores desempregados não terem qualquer tipo de proteção social. Para o PSD e para o CDS-PP está tudo muito bem, é este o caminho, estamos muito bem, o país está muito bem e não há nada a fazer. Bom, mas depois utilizam dois argumentos. Um é um hipócrita e falso argumento de preocupação quanto ao desemprego. Porque a preocupação com o desemprego, aqui demonstrada pela bancada do PSD e CDS-PP, choca com as opções concretas do governo. Então o PSD e o CDS-PP estão preocupados com o desemprego e aumentam o horário de trabalho na administração pública e promovem despedimentos na administração pública. Então o PSD e o CDS-PP estão preocupados com o desemprego e encerram os estaleiros navais, despedem professores, maltratam os trabalhadores portugueses. Onde é que está a coerência? O PSD e o CDS-PP estão preocupados com o desemprego e ao mesmo tempo tomam medidas recessivas que afundam a nossa economia, que atiram cada vez mais trabalhadores para o desemprego. Bom, profunda e dramática hipocrisia da bancada do PSD e CDS-PP. Mas mais, dizem depois, o segundo argumento, é preciso ter em conta a realidade económica e social. As propostas que o PCP lançou são irrealistas, pois, deixem então dizer o seguinte, a proteção social no desemprego decorre em primeira instância dos descontos dos próprios trabalhadores. Mas nós admitimos que há um reforço de verbas para o Orçamento do Estado para o apoio na proteção social. E dizem, não há dinheiro.
Então como é que a bancada do PSD e do CDS-PP justifica o facto de haver 12 mil milhões de euros para a banca e não há condições para melhorar a proteção do desemprego? Há 7 mil milhões de euros para pagar juros, agiotas ao FMI e ao BCE e não há dinheiro para pagar subsídios de desemprego? Então há milhões e milhões para os amigos do BPN, do BPP e as PPPs multimilionárias e não há dinheiro para o subsídio de desemprego? Hipocrisia! E onde é que vão os largos milhões de euros em benefícios fiscais que os senhores deputados aprovam todos os anos em Orçamento de Estado para os grandes grupos económicos e dizem aqui, com uma distinta lata, permitam uma expressão, dizer que não há dinheiro para o subsídio de desemprego? Como é que não há dinheiro se há dinheiro para toda esta gente e não há dinheiro para os desempregados? Mentira! Há dinheiro no nosso país, ele está a ser muito mal distribuído, infelizmente, por opções políticas do PSD, CDS, PP. Mas aqui temos assistido a um conjunto de conversa fiada relativamente a esta matéria. Porque os níveis tão altos de desemprego e os níveis tão baixos de proteção social são uma peça estratégica fundamental para aumentar a exploração de trabalho dos trabalhadores. O PSD e o CDS-PP sabem muito bem que é preciso manter um nível de desemprego muito alto, que é preciso ter trabalhadores com pouco subsídio de desemprego ou nenhum, para aumentar a exploração, para baixar salários, para agravar a pobreza no nosso país. Quero concluir. E concluo, Sra. Presidente, essa é a peça fundamental da estratégia de agravamento da exploração do nosso país. E é por isso que o subsídio de desemprego não é melhorado e é por isso que o desemprego continua nos níveis tão altos do nosso país.